E agora, para finalizar a nossa programação, no último dia da Semana TIC, daremos início à palestra Bitcoin e Blockchain, a descentralização da confiança, com o palestrante Fabrício Matos. Fabrício é fundador e CTO da Mutual Life, sendo um empreendedor com mais de 15 anos de experiência com P&D aplicada a produtos digitais inovadores. Com sólida formação acadêmica, é especialista em desenvolvimento de modelos customizados de machine learning e em soluções descentralizadas baseadas em tecnologia blockchain. Um monte de palavras difíceis, né? Bom, boa tarde, pessoal. Esticando um pouquinho essa apresentação, eu trabalho com tecnologia há bastante tempo, eu tenho formação em computação aqui pela UFSC, mestrado. E o que sempre me interessou foi pesquisa e desenvolvimento. Para mim, eu ia seguir carreira acadêmica, fazer doutorado, enfim. Mas eu me apaixonei pelo ambiente de empreendedorismo. Então, desde sempre, aí, que eu me entendo por gente, estou nesse ambiente empreendendo. De 2010 para cá, eu entrei mais especificamente nesse ambiente de startups e buscando desenvolver negócios exponenciais, etc. Então, hoje eu estou atuando profissionalmente muito com consultoria e desenvolvimento de projeto na área específica de machine learning e de ciência de dados. Porém, lá atrás, há mais de 5 anos atrás, numa das empresas que a gente trabalhava lá, que eu era sócio, a gente tinha uma equipe e um dos funcionários trouxe uma palestra para falar sobre Bitcoin. A gente está falando de mais de 5 anos, Bitcoin não era tão conhecido. Todos nós ali ouvimos falar de Bitcoin naquela época, principalmente ligado a atividades criminosas, mas nós não entendíamos muito bem sobre aquela tecnologia. E naquele momento eu tive um momento meio, aquela coisa do momento eureka, não tem? Ele estava lá falando sobre Bitcoin e eu, de repente, entendi o que era aquilo. E quando eu entendi o que era aquilo, eu entendi o potencial disruptiva, eu entendi a inovação que aquilo trazia, o que aquela tecnologia representaria para a gente, para o mundo. E eu entendi que eu deveria avançar, entender aquilo melhor, estudar aquilo melhor, participar desse ambiente, porque muitos novos negócios iriam surgir, muitas soluções iriam surgir. Naquela época não se falava de blockchain, só existia Bitcoin. Blockchain, no máximo, era um conceito técnico dentro, né, do que está por detrás do Bitcoin. Hoje a história é outra, né? Hoje você vai lá, olha o Gartner lá falando de, enfim, blockchain e tudo que vai mudar com blockchain. Nós temos negócios aí no mundo inteiro começando e sendo investidos. Nós temos consórcios de bancos no mundo inteiro trabalhando com blockchain, consórcios de seguradoras, governos, enfim, todo tipo de iniciativa está olhando para a blockchain. Por quê? É mais ou menos isso que eu quero tentar trazer aqui. Eu tenho uma apresentação cheia de slides, como qualquer apresentação, mas o que eu acho importante é a gente ter essa troca. Então, já não vou ficar muito preso aos slides, eles vão me ajudar em alguns pontos, provavelmente não vou passar todos, mas fica à vontade para interromper qualquer hora, fazer pergunta, tá joia? Antes de tudo, qual o problema que blockchain resolve? Quando a gente pensa na internet, a internet ela revolucionou as comunicações. Óbvio. Quer dizer, o modo como a gente se comunica, o modo como a gente
recebe e consome conteúdo, informação mudou completamente. Meu filho de 11 anos tem um canal no YouTube. Ele tem lá uma mini audiência, mas ele tem uma mini audiência só porque o conteúdo dele não foi mais além, mas eventualmente ele poderia ter uma grande audiência. Quer dizer, ele não precisa construir um complexo sistema, né, de broadcast de conteúdo, ele basicamente vai para lá, cria uma conta e faz, né, transmite isso para o mundo. Nós tivemos a crise da segurança aqui no Estado, e a informação chegava para a gente online. Por exemplo, no meu caso, o WhatsApp. Os grupos de WhatsApp que eu participava, a gente acompanhava tudo que estava acontecendo de forma muito rápida, e de forma orgânica, e de forma descentralizada. Alguém recebia uma notícia, jogava para um grupo, desse grupo ia para os outros, a informação se espalhava muito mais rápido do que qualquer meio formal de um repórter pegando, gravando alguma coisa e transmitindo isso, por mais que pudesse ser ao vivo, tinha condição de fazer, porque não se tem capilaridade. O que a internet trouxe para a gente de mudança, permitiu que a gente use esse meio para transacionar. Então, nós trocamos informações, também realizamos compras, enfim, uma série de coisas acontecem através dessa infraestrutura que é a internet. Mas a internet sempre teve um problema, porque nunca se conseguiu criar o equivalente do dinheiro na internet. Nós lidamos com sistemas digitais há muitos anos. Então, nós temos os bancos, né, nosso dinheiro fica lá no banco e a gente usa o nosso cartão há muitos anos. Mas isso não é um dinheiro digital. É só uma forma de dar uma ordem para um dinheiro que supostamente está no banco. O dinheiro não está com a gente. O equivalente de um dinheiro digital tinha que ser alguma coisa parecida com uma cédula digital. Que eu pudesse abrir minha carteira, entregar para uma outra pessoa e pronto. Isso é um dinheiro digital. E isso, até o Bitcoin ser criado, não existia. E não se conseguia enxergar uma solução para esse problema. Como é que você cria uma coisa digital que eu consigo entregar para ele, sem ter uma autoridade central validando isso, dizendo que realmente agora não é mais seu, é dele? Como é que isso pode funcionar? O que me impede de entregar para ele, fazer uma cópia, entregar para ele, fazer uma cópia, entregar para ela? O Bitcoin resolveu esse problema unindo duas coisas. Unindo uma série de tecnologias que já existiam, de criptografia, enfim, uma série de tecnologias, mas criando também um tipo de economia, um ambiente descentralizado que gera incentivos para os atores que participam dessa rede e que participam visando manter a rede segura, participam validando transações. Minerar Bitcoin é validar transações, ver se elas atendem ao protocolo, ver se elas são válidas. E você ganha uma recompensa por isso. E a grande sacada foi que, como que você protege essa rede de maus atores? Alguém que queira entrar e, por exemplo, roubar bitcoins de uma pessoa. Primeiro, por causa da criptografia, você não consegue alterar o histórico para trás. É como se você colocasse uma pedra em cima da outra e depois você não consegue mexer no de baixo mais. Isso é algo básico de criptografia. Para quem é técnico, você está gerando basicamente hashes de cada bloco desse, encadeando com o hash do bloco anterior, então você não consegue sair alterando tudo. Computacionalmente falando, não é viável. Mas você poderia atrapalhar a rede. Você poderia usar poder computacional para, de alguma forma, deixar a rede mais lenta, fazer ataques de negação de serviço. Então, uma série de ataques que poderiam ser feitos. Só que o custo para esse ataque ser efetivo é muito alto. Você tem que ter lá metade do poder computacional da rede a serviço desse mau ator. E aí vem a grande sacada. Se você pegar esse mesmo poder computacional, você estaria usando para atacar a rede, que provavelmente não te daria muito ganho, mas geraria um prejuízo, e colocar esse poder agora a favor da rede, trabalhando a favor da rede, você ganha recompensa. Então, é economicamente falando, muito mais interessante você trabalhar a favor da rede do que contra a rede. E isso mudou tudo.
Ok, Bitcoin surgiu, começou a ser usado, ele tem uma série de características que inicialmente deixou o mundo inteiro meio assustado. Eu lembro lá atrás, quando comecei a me envolver com isso, eu não falava abertamente sobre esse tema. Eu não falava abertamente porque eu via a tecnologia, via o potencial dela, mas via como que tinha uma nuvem negra sobre ela, pelo menos na imagem pública. Talvez na prática não fosse nem tanto assim. Eu comprava cafezinho com Bitcoin. Eu já paguei xerox de Jardim da Penha com Bitcoin. A gente tinha, em alguns lugares do mundo, lojas, complexos de lojas que aceitavam Bitcoin. Eu tinha uma ideia de trazer isso para Vitória, de fomentar isso em Vitória. A gente criou lá em 2014, se não me engano, um tipo de meetup para começar a falar de Bitcoin. Só que, primeiro, começou uma grande especulação em cima da moeda. E aí é óbvio que as preocupações governamentais com lavagem de dinheiro, com uma série de coisas, começaram a gerar preocupações. Só que, ao mesmo tempo, quando você pensa, por exemplo, eu acompanhei de perto movimentos como o próprio Senado americano, o Senado canadense, fazendo entrevistas com especialistas da área de Bitcoin, para tentar entender a tecnologia, para tentar decidir como lidar com ela. Porque era bastante desconcertante você abrir um site como o Silk Road, que vendia todo tipo de coisa ilícita, de drogas até um assassino de aluguel, e você não conseguir parar. Você viu o negócio acontecendo ali, vendeu, fechou, pagou, está pago, e ninguém conseguia derrubar esse negócio. Por quê? Porque não existia uma autoridade central. Mas o potencial, quando você faz uma remessa internacional, você está, sei lá, uma pessoa, uma família de um país em desenvolvimento, com muita dificuldade, consegue educar um filho, o filho vai para um outro país, começa a trabalhar lá e tem que todo mês mandar dinheiro para a família. Os custos são absurdos, o tempo que isso leva para chegar é absurdo. Você manda um WhatsApp para qualquer lugar do mundo instantaneamente, mas você não manda dinheiro. E quanto mais pobre, mais caro é. Se você é uma grande empresa que precisa mandar muitos milhões para algum lugar, você consegue mandar de uma forma mais ágil, com menos custo. Agora, se você vai mandar $100 para algum lugar, eles vão morder um percentual absurdo desse dinheiro. Então, o potencial para o bem era muito grande. E aí os governos entenderam isso e começaram a trabalhar de uma outra forma. De repente, os bancos entenderam isso. Em 2016, os bancos se juntaram e criaram um consórcio. E aí, os bancos, estou falando dos principais bancos do mundo. Começou na Europa e nos Estados Unidos, cresceu, no Brasil, todo mundo fez parte desse consórcio. Para quê? Para entender como que essa tecnologia, que permitia que uma pessoa mandasse, podia ser $100 ou $100 milhões de forma instantânea, de um lugar para o outro, com uma taxa ridícula de centavos, como que isso era possível? Como que isso era seguro? Como que era possível? E mais do que isso, como que a gente pode aproveitar isso? Porque os bancos, eles têm uma série de dores, né? Todo o trabalho entre os bancos, de compensação, é caro esse processo. Então, de repente, o que a gente está pensando é, blockchain, o que é blockchain? Blockchain é um termo cunhado para representar a tecnologia por detrás do Bitcoin, que é o que permite que o Bitcoin exista. Nós conhecemos vários eventos de roubos de Bitcoin. Esse ano apenas já foi roubado mais de $1 bilhão em Bitcoin. Só que nenhum desses Bitcoins foram roubados porque a infraestrutura foi violada. Foram roubados porque pessoas não cuidaram dos seus Bitcoins. É como se eu tivesse Bitcoin na minha carteira e alguém deixasse minha carteira aqui de bobeira e alguém pegasse o dinheiro. Se eu comparar Bitcoin, a rede Bitcoin como sendo um cofre, ninguém nunca conseguiu abrir o cofre e tirar um Bitcoin lá de dentro. Então, assim, do ponto de vista de segurança,
isso muda completamente a lógica. Na teoria de segurança, a segurança ela é baseada em anéis concêntricos. Você tem uma área interna que você quer proteger. E aí você cria perímetros. E aí, para você entrar, você tem que ter autenticação e autorização. E você vai vencendo essas barreiras para entrar. Então, um elemento para invadir um sistema, ele tem que conseguir quebrar essas camadas de autorização. Só que, como que você cria algo super seguro, mas ao mesmo tempo acessível? Esse é o problema. Se nosso cartão de crédito fosse super seguro, pensando na tecnologia antes do Bitcoin, a gente não conseguiria usar direito. Então é melhor para a indústria, enfim, para os negócios, para o mercado, aceitar o fato de que ele não é tão seguro, aceitar o fato de que existe clonagem, que existe fraude, pagar essa conta e deixar as pessoas consumindo. Então é isso, só que ano após ano o volume aumenta, essa conta aumenta. Um banco, por exemplo, ele começa a pensar assim, ok, e se nós amarrássemos as operações interbancárias usando tecnologia blockchain? Porque um banco não pode confiar no outro. Óbvio. Eles estão transacionando ali volumes, no final isso tem que ser ajustado. Eu tenho talvez uma conta aqui que representa quanto que eu tenho naquele banco e vice-versa, e eu faço transações internas, mas em algum momento isso tem limite. Eu vou ter que realmente fazer a remessa e fazer a transferência. E se eu fizesse isso online? Não haveria quebra-quebra, não haveria default, não haveria falha na hora de cumprir uma parte ou uma contraparte ali nessa transação. O Banco Santander, por exemplo, foi o primeiro a fazer uma pesquisa abrangente sobre isso em 2016, ele observou que ele ia economizar alguns bilhões de dólares por ano se ele utilizasse blockchain nas relações interbancárias do Banco Santander. Então, quando a gente olha as coisas em retrospecto, as coisas ficam óbvias. Essa analogia com a internet eu acho bem importante, porque ela é próxima o suficiente da nossa realidade para a gente perceber isso. Quando a gente olha para a internet, lá no início, a internet era uma coisa de uma galera geek, que você mandar um e-mail, você tinha que entrar num terminal, em linha de comando, escrever um monte de comando e mandar um e-mail. E não tinha ninguém do outro lado para receber esse e-mail, porque ninguém usava e-mail. Para que você envia um e-mail? Para nada, né? Você manda para alguém, mas ninguém tem e-mail. Então, não serve para nada. Aí vem a questão de conseguir ter visão de futuro. Eu acho bastante irônico que essa frase é do cara que criou o protocolo Ethernet, que é um protocolo de rede que é bem importante dentro da estrutura da internet, nas suas pontas, pelo menos. E ele previa, lá em 96, que esse negócio de internet, que nessa época estava meio que borbulhando, era só uma modinha que ia passar. Um pouquinho antes disso, estava nascendo o Google. Nessa época, esse camarada aqui, o Elon Musk, que a gente foi vendo aí os foguetes dele ir lá e voltar e pousar sozinho, igual desenho animado, nessa época esse camarada estava pensando em transformar a experiência bancária numa outra coisa. Ele criou o que depois virou o PayPal, nessa época. E ele só criou depois Tesla e SpaceX e essa lista grande de coisas aí que ele mexeu, e está mexendo, porque o PayPal foi vendido por $1,5 bilhão de dólares. Ele botou a mão em algumas centenas de milhões e pôde desenvolver os outros projetos dele. Mas por quê? Porque ele tinha uma visão naquela época de que a experiência das pessoas em relação ao modo como elas lidam com dinheiro estava equivocada. Mas naquela época ele não tinha tecnologia para isso. Ele usou o básico que se tinha na internet e criou o PayPal. Mas o PayPal, o que é o PayPal? É apenas uma experiência digital, mas continua sendo uma estrutura centralizada. Então, assim, qual é o problema fundamental que o blockchain resolve? É o problema da confiança. A necessidade de confiança para se transacionar. E aí, quando eu falo de transacionar,
eu não estou falando só de troca de dinheiro ou de bens, mas também troca de informações. Imagina o seguinte, você quer fazer uma compra online para facilitar de um bem digital, ok? Você quer fazer uma compra online de um bem digital. Como é que você faz? Você não confia necessariamente na pessoa que está te vendendo, se ela vai te entregar ou não. Então, você precisa de um elemento de confiança aí. E aí, geralmente, o que acontece, e aí pode ser uma troca de informação também, é que existe um elemento garantidor no meio. Você confia, talvez, no Mercado Livre. Por quê? Porque tem um mercado pago por detrás, porque você paga, o dinheiro não vai para a pessoa, vai para a plataforma, e só depois que você recebe o produto que ela libera o dinheiro para quem está vendendo. Então, você confia nessa infraestrutura. Você aceita uma confirmação de que o cartão de crédito realmente processou seu pagamento, porque você confia na estrutura financeira por detrás disso. Então, o mundo inteiro funciona porque existem essas estruturas no meio. E até antes do Bitcoin, não se conseguia imaginar essas coisas acontecendo em escala sem essa estrutura do meio. O que o Bitcoin mudou e o que o blockchain está mudando é que agora é possível. Por quê? Esse livro é um livro interessante que fala sobre essa questão desse modelo que sempre tem o homem do meio aí, né? E como isso foi historicamente desenvolvido, né? Por que chegamos onde chegamos, e ele dá alguns insights de como isso é transitório, de como isso faz parte da história humana, mas é transitório e vai mudar. O que nós temos hoje com blockchain, o que é blockchain? Existem várias blockchains. Blockchain é um jargão. Existe um blockchain. Existe blockchain do Bitcoin. Existe outro blockchain do Ethereum. Existem blockchains sendo desenvolvidas pensando em casos de uso que não tem a ver com dinheiro ou estruturas completamente descentralizadas e permissivas, né, que qualquer pessoa faz parte. Mas, ao invés disso, blockchains pensadas para consórcios e elementos que são fechados, por exemplo, um conjunto de bancos, por exemplo. Eles não podem se confiar mutuamente, mas eles não querem que qualquer um ali entre nessa rede, a rede deles. Então, ela é permissionada, depende de autorização para fazer parte. Existem inúmeras tecnologias que estão sendo desenvolvidas. O fato aqui é que todas elas têm uma coisa em comum. Elas se baseiam num tipo de dinheiro programável. Quando eu falei lá atrás, há mais de 5 anos, do momento Eureka, qual que é o momento Eureka? Quando nós pensamos em qualquer transação, a gente pensa no dinheiro como uma coisa desassociada do resto. A gente dá o dinheiro para alguma coisa acontecer. Mas e se esse dinheiro fosse programável? Se esse dinheiro ele conseguisse ter nele regras, e que, se essas regras forem atendidas, a despeito de qualquer pessoa no mundo, inclusive quem criou as próprias regras, o dinheiro vai seguir a regra. Por exemplo, sendo transferido para outra pessoa. Vou dar um exemplo, sem cartão abstrato. Foi criado um produto de seguro baseado em blockchain e no que nós chamamos de smart contracts, que vou falar um pouquinho sobre isso. Que ele é auto-executável para atraso de passagem aérea, atraso de voo para proteção da sua passagem. Então, imagina o seguinte, você comprou uma passagem, você vai sair daqui e vai para São Paulo, e você comprou esse tipo de seguro. Você fez um pequeno pagamento, esse que é o valor do prêmio do seguro, esse pagamento vai para um contrato em blockchain. Contrato aqui não é um termo jurídico, é um termo técnico, que é basicamente um programa que roda em blockchain, que é baseado nessa estrutura de criptografia que é imutável, e está lá publicado. Só que o contrato, ele também é uma carteira, igual você tem uma carteira Bitcoin. Ele tem dinheiro lá dentro. E
a manipulação desse dinheiro segue as regras do contrato. E ninguém consegue alterar mais esse contrato uma vez que ele está publicado. Então, imagine o seguinte, você cria um contrato que recebe os prêmios, né, dos seguros contratados de todo mundo. E esse contrato, ele monitora a passagem, os voos. Se o voo atrasou a partir de um certo limite, uma cláusula do contrato é executada e o dinheiro automaticamente é transferido para a pessoa que recebe a indenização. Esse tipo de contrato, ele é um sistema autônomo. Ele pode existir sem ter nenhuma pessoa operando o sistema. Ele pode existir sem ter nenhuma personalidade jurídica, inclusive por detrás, do ponto de vista técnico. Simplesmente ele existe. E ele é completamente impossível de ser desligado. A única forma de desligá-lo é desligar a internet. Por quê? Porque não tem um dono, não tem um servidor central. Desligá-lo é tão difícil quanto desligar a rede Bitcoin. Aí você começa a imaginar o tipo de potencial que isso traz. O tipo de solução que isso traz. Não é à toa que os bancos, que as seguradoras, que as instituições financeiras em geral estão tentando puxar esse bonde, se antecipar esse movimento, porque elas, em certo aspecto, elas estão sim sendo colocadas em xeque. Por que uma pessoa tem uma conta no banco? Algumas porque tem interesse nos serviços que o banco oferece. Eu quero uma assessoria de investimento, mas a maioria é porque não tem opção de deixar o dinheiro lá no colchão. Nós somos reféns de um modelo que não tem opção. Mas agora tem opção. Agora talvez não tenha ainda. Porque quando você pensa em Bitcoin, quando você pensa em criptomoeda, ainda é uma terra de especulação. Mas isso é só um momento transitório. Essa bolha, como a bolha da internet existiu, estourou, é a curva do hype do Gartner. Quer dizer, as coisas vão lá em cima, uma hora estoura, vai lá embaixo, e depois ela ganha o seu patamar de estabilidade. Isso vai acontecer aqui também. Então, assim, numa relação com blockchain, eu não preciso mais confiar porque eu confio na tecnologia. A tecnologia elimina a necessidade do até mesmo saber quem é a outra parte. Se o que ela vai me entregar é suficiente, se eu tenho como, por exemplo, se você estivesse trocando um tipo de ativo digital por outro, estou usando o Bitcoin para comprar uma outra coisa, que é digital também. Acabou. Essa troca ela pode acontecer de forma atômica aqui dentro. Galera de tecnologia, pensa numa transação de banco de dados, na atomicidade da transação. Você precisa fazer uma transferência em termos de sistema de uma conta para outra, você tem que debitar numa conta e acreditar na outra, são 2 updates no seu banco de dados, e você quer que os 2 aconteçam ao mesmo tempo ou nada aconteça. Algo parecido acontece aqui. Só que o que você vai estar fazendo, por exemplo, pode ser transferir um dinheiro digital para alguém e transferir as cotas, as ações de uma empresa para esse cara de volta. Está comprando ações. Só que agora você não precisa de uma CVM, de uma Bovespa, você não precisa dessa estrutura toda por detrás do ponto de vista tecnológico. É claro que do ponto de vista regulatório, aí são outras questões, ok? Eu tenho quanto tempo? Estou um pouquinho perdido aqui no horário que o meu celular fechou. Obrigado. E aí? Então, o que vai acontecer com essas instituições? Né? As pessoas vão sair delas, elas vão desmoronar? Não. Ninguém é ingênuo a pensar que as coisas são assim. É lógico. Todo mundo tem medo de ser uma próxima Kodak. É óbvio. Você perde de surpresa, de repente a tecnologia muda, você não perde o seu time, não percebe o movimento. Mas é difícil hoje você ser uma Kodak, porque está todo mundo atento a esse problema. Né? Então, todo mundo tem programas de inovação, todo mundo traz startup para dentro, todo mundo atento ao que está acontecendo. As instituições elas vão se reinventar. A grande questão que eu trago aqui para a gente refletir é, ok, está aí essa tecnologia, como é que a gente pode usá-la? Em que ela agrega valor para a gente? Né? Onde a gente pode aplicá-la? A gente pode construir um mundo melhor com isso?
Eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque, primeiro, pensa numa tecnologia que ela é baseada em imutabilidade. E aí, do outro lado, você pensa em auditabilidade, você pensa em mitigar fraude. Então, imagina o seguinte, você vai exportar, sei lá, carne. O Brasil vai exportar carne. Toda uma cadeia aí para a carne chegar lá em algum lugar e alguém comprar a carne e saber que aquela carne tem uma procedência adequada, que ela não envolveu trabalho infantil, que os animais foram devidamente tratados, alimentados, vacinados, e assim vai. Só que, ok, mas essa vacina, quem produziu essa vacina? E aí vai, e aí vai. Você tem toda uma cadeia. Se toda essa cadeia for amarrada numa tecnologia como essa, você, consegue acompanhar de forma online o que está acontecendo, 2, consegue rastrear todo o trajeto também de forma online e auditar isso, e 3, fica impossível alguém chegar, tirar uma folha e colocar outra. Fica impossível a fraude. Então, imagina isso, o impacto disso na administração pública. Imagina o impacto disso na administração de grandes empresas privadas. Imagina o impacto disso em qualquer cadeia de fornecimento longa. Muda tudo. Quando a gente pensa nessa questão de cadeia, assim, isso são coisas que estão sendo trabalhadas nesse momento. Aí você vai para outro segmento, para a área de saúde, por exemplo. E aí começa a entrar numa outra discussão, e aí é uma discussão também muito atual sobre privacidade e a propriedade dos seus dados. É um outro problema sério da nossa época. Mas parece que estamos, de bom grado, abrindo mão da nossa privacidade para ter algumas benesses, né, de alguns mimos aí de serviços gratuitos, etc. Mas está muito claro que esse negócio não se sustenta. E aí, quando você começa a ter mais tecnologia, ter drones, ter, enfim, machine learning, inteligência artificial, visão artificial, começa a misturar esse negócio todo, está indo porque é apocalipse, né? O mundo vai acabar desse jeito, né? Mas isso aqui começa a trazer uma luz no futuro, pelo menos na minha leitura. Porque agora a gente consegue visualizar formas de você ganhar a posse de volta da sua informação. E você abrir ela quando for conveniente. E aí a gente não tem tempo para entrar aqui, mas existem uma série de protocolos que estão sendo desenvolvidos usando esse tipo de tecnologia, criptografia avançada, para você dar prova de coisas sem precisar mostrar a coisa. O Bitcoin, por exemplo, você consegue provar que você é o dono de um Bitcoin. Como é que eu provo que eu sou o dono de um Bitcoin? Eu posso pegar qualquer endereço de uma carteira que é pública, apresentar, ver o saldo, todo mundo vai ver o saldo. Mas como é que eu provo que aquele endereço é meu? Uma forma de provar é eu mostrar a chave privada, que é a minha chave, que é a minha segurança. Mas aí eu provo e perco, né? Então eu provo que eu não sou dono, né? Essa vai ser a verdade. Mas eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso, por exemplo, usar essa chave. Você quer a minha prova, a minha garantia de que eu sou dono disso. Você gera um desafio para mim, tipo, como se fosse gera um número, manda para mim, estou simplificando bastante. Eu vou usar essa mesma chave, vou, tipo, assinar digitalmente com essa mesma chave, vou devolver para ele, ele vai conseguir verificar que eu usei a mesma chave que tem o poder de liberar aqueles bitcoins, mas eu não expus a chave. Por analogia, eu poderia, por exemplo, provar que eu sou eu, sem abrir meus dados. Por que as pessoas têm que saber todos os meus dados? Por que tem que saber meus dados bancários? Por que para qualquer coisa todo mundo sabe tudo sobre a gente? Eu poderia provar que eu sou eu, sem precisar entregar meus dados para aquela parte. Então, percebe por que eu gosto de traduzir isso tudo como o que a gente está resolvendo é a necessidade de confiança, quer dizer, eu consigo transacionar com qualquer pessoa
online, quando se trata de criptomoeda, sem saber quem ela é. Isso é bom ou ruim? Do ponto de vista da privacidade, é ótimo. Agora, existem preocupações? Sempre. Essa pessoa desenvolve alguma atividade ilícita, estou sendo conivente com algum tipo de lavagem de dinheiro, com algum tipo de... Enfim, são outras questões. Mas pensando aqui que, na realidade, como em qualquer atividade humana, sempre vai existir um percentual de pessoas, né, fazendo o ilícito, tentando se dar bem em cima da situação, mas que o resto, é sempre para o dinheiro, nosso dinheiro em papel, nosso sistema todo. Enfim, tem pessoas que usam isso para o mal, mas a grande maioria não. Então, o modelo que a gente imagina que vai se estabelecer é um modelo onde essas figuras centrais, elas não são mais necessárias, porque a gente não tem opção. Agora elas ou agregam valor, ou elas estão fora. Então, eu preciso do banco para quê? Porque ele me entrega um tal tipo de serviço lá. Eu vou comprar, eu preciso investir em renda fixa, ele vai emitir um CDB, eu quero comprar o CDB do banco. Ok. Aí eu vou comprar o CDB do banco. Provavelmente esse CDB vai ser igual um Bitcoin, vai ser um token, uma criptomoeda, CDB. O BNDES, ele está com um projeto piloto para projetos financiados por eles, o pagamento ser num token. Quando a gente fala de token, a gente fala de o equivalente a uma criptomoeda, cujo valor está respaldado num ativo do mundo real. Ok? Então, eu posso tokenizar real, eu posso tokenizar ouro, eu posso tokenizar um imóvel, eu posso tokenizar as ações de uma empresa, diferente do Bitcoin, que tem um valor em si mesmo baseado nas regras de mercado. Então, assim, o BNDES está tokenizando real, só que o real de uma rubrica específica, né, de projetos que ele está investindo. Para quê? Rastreabilidade, evitar fraude, auditabilidade, enfim, faz todo o sentido. Na medida que essas tecnologias começarem a ser absorvidas e utilizadas em massa, nós vamos ver algo semelhante ao que aconteceu com a internet também. A maioria de nós aqui que começou a acessar a internet através de um computador, depois chegou o celular, e assim vai. Mas em alguns lugares do mundo, as pessoas pularam isso, porque o desenvolvimento chegou lá mais atrasado. E aí, de repente, eles nunca tiveram um computador, tiveram uma energia elétrica mais ou menos ali, e de repente chegou o celular, e com internet. E a pessoa entrou no mundo da internet já direto no celular. O que vai possivelmente acontecer aqui é que as dezenas de milhões de pessoas no Brasil que não são bancarizadas, elas vão pular isso tudo. Elas vão ter acesso a meios de pagamento digital, a compra internacional, a soluções de investimento, de poupança. Elas vão ter acesso a isso tudo, pulando o sistema financeiro. É claro que pode ser através do sistema financeiro, se eles propuserem algo que agrega valor para elas, mas elas vão ter alternativas gratuitas, aplicativos. Só que isso muda a cultura. Hoje, se alguém entrar na minha conta bancária e roubar lá o meu dinheiro por alguma razão, eu vou chegar para o banco e falar assim, olha, vocês falharam aí. Porque eu cuido das minhas senhas, eu sou uma pessoa que tem um mínimo de sofisticação de segurança da informação, e eu sei que eu não fico dando mole aqui. Então, é com vocês aí. Eles podem espernear lá, já aconteceu inclusive, eles pagaram. Só que se alguém roubar os meus bitcoins, os meus qualquer coisa da vida, eu não tenho para quem reclamar. Esse é o outro lado da moeda. Essa tecnologia é uma tecnologia muito incipiente ainda. Existem muitas coisas para serem desenvolvidas. Não é possível pensar um sistema onde alguém entra, faz um roubo, todo mundo sabe que é roubo, que aquilo não é correto, mas não tem o que fazer. Só que como criar um mecanismo de governança descentralizada que permita identificar esses
esses maus atores e expurgá-los. Esse tipo de coisa está em construção. Então, assim, eu acho muito difícil alguém se dizer especialista em blockchain. Blockchain é um universo. É a mesma coisa que alguém se dizer assim, especialista, sei lá, em sistemas. Existem muitos tipos de sistemas. Existem muitos tipos de blockchain. Eu gosto de dividir em duas principais áreas. Existem as blockchains abertas e as blockchains fechadas. Blockchains abertas, exemplo, Bitcoin, Ethereum, Monero, assim vai, para ficar meia hora falando aqui, são redes que a gente chama que elas são permissionless, elas não exigem permissão para você participar. Qualquer um que quiser participar, instala um software, se conecta e passa a participar. Elas têm um potencial enorme de capturar essa ideia de economia compartilhada e traduzir isso de uma forma realmente descentralizada. Quando você pega, por exemplo, um Uber, qual era o conceito original do Uber? Cara, existem pessoas que têm um carro, que subutilizam esse carro, vamos compartilhar isso, vamos remunerar essa pessoa baseado nesse uso compartilhado e vamos viabilizar algo que vai ser bom para todo mundo. Na prática, o que é o negócio do Uber? É um negócio que explora a mão de obra de pessoas que precisam desse tipo de trabalho, eles pagam o mínimo possível e estão lá super capitalizados para não ter lucro durante um bom tempo, até que eles possam eliminar essa mão de obra, substituir tudo por carro autônomo e pronto. O negócio deles não tem nada de economia compartilhada. Mas isso poderia ser criado. Por exemplo, a gente poderia juntar um grupo de motoristas e desenvolver um sistema desse baseado em blockchain. O objetivo do sistema é ser justo para todo mundo. Não é maximizar o retorno do investimento dos investidores que bancaram isso. Então, isso, assim como a internet empoderou as pessoas, e as tecnologias, que elas vão ficando mais acessíveis, né? A gente consegue chegar e criar soluções, blockchain resolve um problema enorme, porque traz a dimensão financeira e dos ativos, né, do valor, para esse leque de possibilidades. Do outro lado, governos. Nós temos o governo britânico, que foi o primeiro a cogitar, segurou um pouco, mas foi o primeiro a cogitar emitir dólar digital. Veja, se você pensa, eu dei uma palestra, assim, eu sou nesse ambiente, eu estou há bastante tempo, sou um Zé Ninguém, digamos assim, mas a gente está inserido no ambiente. Teve um evento que foi o Blockchain Summit no ano passado, que eu dei uma palestra lá, falando que a gente estava desenvolvendo na área de seguros, e enfim, a gente tem uma startup, por exemplo, nessa área. E lá, junto, palestrando, estava o pessoal do Bradesco, o pessoal do Banco Central, o pessoal de uma grande seguradora também, enfim, só gente grande assim, mas quais são os problemas que eles estavam abordando? Estou finalizando. Eles estavam abordando blockchain fechada. Estou tentando fazer essa distinção entre blockchain aberta e fechada. Eu estou como empreendedor e como sonhador, olhando o potencial de blockchain aberta para empoderar as pessoas e trazer soluções, especialmente para aqueles que são mal servidos. Então, nós estamos criando uma alternativa ao seguro tradicional, para aqueles que não têm acesso ao seguro, que simplesmente 70% da população brasileira não tem nenhum tipo de seguro contratado. O que eles estavam fazendo? Qual era a dor do Banco Central? O Banco Central fala assim, olha, nós temos 3 data centers em redundância. Se esses 3 data centers falharem ao mesmo tempo, o país para. Descentralizar é criar resiliência, é não ter um ponto único de vulnerabilidade. Então, Banco Central, toda transação acima de R$10.000, se não me engano, é processada via Banco Central. Então, ele é um grande gargalo das transações do país. E se isso fosse descentralizado,
Melhor para o país. O que os bancos querem? Os bancos querem diminuir custo. Querem ter mais segurança e menos custo. E aí todos eles estão tentando adaptar esse tipo de tecnologia, criando o que depois eles mudaram de nome de blockchain para distributed ledgers. Ledger é um livro de registro, livro-razão, né? Blockchain nada mais é que um livro-razão digital, descentralizado, onde cada página nova que você adicionar ao livro é replicada para todo mundo, de modo que para você rasurar essa página, você tem que invadir todo mundo. Então fica virtualmente impossível disso acontecer. Então, os bancos têm interesse nisso, enfim, os governos. Imagina nosso processo de eleição, os votos, nossa urna digital, né? Do ponto de vista de segurança da informação, é uma comédia aquilo. Poderia ser completamente diferente. Mas, assim, não se engane, essa tecnologia está ainda engateando, existe muito hype, né? muita falação, né? Põe blockchain na frente e tal, como se fosse uma coisa mágica, mas ela não está madura ainda. Mas já existem aplicações pontuais que fazem bastante sentido. Por exemplo, esse caso do BNDES que eu citei. Faz todo sentido, pode ser utilizado de forma mais imediata. Eles estão fazendo uma parceria com o ITI para usar o sistema de chaves brasileiro para identificar as pessoas. Então, você é uma empresa, vai receber a verba, o token deles não vai ser completamente anônimo, vai estar associado ao seu ex-CNPJ lá e você vai usar aquilo para assinar as transações. Então, estão criando uma infraestrutura. E aí pensa, sei lá, no governo, em qualquer instituição de governo, quando você pensa em gerar informação para transparência, por exemplo. Então, se você coloca a informação ali e ela, por algum motivo, precisa ser alterada, você vai poder alterar, mas não vai ter como tirar o rastro. Você alterou, teve um problema, justificou, mas vai estar lá. Então, assim, o potencial é enorme. Eu não quero esticar demais, quero abrir um tempinho para perguntas, tem meu tempo já estourou, né? Mas, isso aí, valeu. Pela ordem, né? Obrigado. Boa palestra aqui, bem esclarecedora. Mas só complementando. O Estado do Espírito Santo foi escolhido como Estado para testar o BNDES. Que legal! Não sabia disso, não. Nós estamos participando, o Prodeste está participando, junto com o nosso Secretaria do Fazenda, para testar essa moeda digital para o BNDES. Né? Já escolhemos até um fornecedor e nós vamos acompanhar toda a transação. Né? Desde o depósito do valor do empréstimo do BNDES ao Estado até o pagamento do fornecedor. Mais tarde, a gente já começou a conversar comigo para até poder aplicar os impostos nesses ativos que recebemos. Fantástico, fantástico. Participando desse projeto. Fantástico. Existe alguma forma de a gente acompanhar esse projeto, assim, só para... Ainda não. Ainda não. O BNDES pediu bastante restrição com relação a isso. Imaginava. Entendeu? Porque são muitos estados que estão fazendo. Mas, poxa, muito feliz. Depois a gente passa mais informação para você. Claro. Tá bom? Obrigado. A pergunta, Marcelo, como você vê a possibilidade de utilização de blockchain para garantir uma irrefutabilidade de assinaturas em documentos digitais? E como que você acha que isso pode impactar no mercado de certificados digitais para pessoas físicas e SNPJs também? A estrutura que o Brasil criou, né, o ITS, enfim, as estruturas de chaves públicas e privadas do Brasil, ela é ultrapassada. Ela não vai vingar, assim, no sentido de ela não vai permanecer. Né? Existem meios de se identificar e de se garantir que são mais eficientes, são mais baratos, enfim, são mais seguros em vários aspectos. É óbvio que essa transição vai acontecer aos poucos. Mas, por exemplo, você tem uma empresa que era de São Paulo, agora ela saiu do Brasil porque ela teve uma dificuldade junto a alguns órgãos reguladores, que é a Original Mile, que ela trabalha para fazer
assinatura digital de documentos dentro de processo eletrônico. Então, só tem um processo eletrônico. Então, ela basicamente gera um hash disso e publica isso em blockchain só para garantir a imutabilidade. Então, isso é um problema trivial. E do ponto de vista de custo, ridiculamente barato, comparado com alternativas. É claro que quando a gente fala da assinatura digital, tem outro aspecto, que é o aspecto de identidade. Quem é quem? Então, assim, todos os grandes vencedores, Microsoft, IBM, o pessoal todo que está investindo em blockchain, está buscando criar soluções de assinatura, de identidade integrados com blockchain. Porque essa é uma grande dor dentro do ambiente blockchain. Eu sei que você é o dono daquilo porque você é o único que consegue assinar. Mas se eu precisar saber quem é você, por alguma razão, como é que eu sei? Né? Como é que eu provo isso? Essas estruturas de cadeias de autoridades certificadoras, né, é uma solução que foi criada, mas a tendência é isso migrar para outras coisas. Enfim, então é mais ou menos como eu estou vendo. Uma situação hipotética, se os governos e as instituições bancárias chegassem no consenso e criassem uma forma de migrar para todo o dinheiro para um dinheiro virtual, a estrutura de mineração para validar isso que é existente hoje conseguiria fazer todas essas transações a nível mundial e aí ter essa única moeda mundial? Você acha que daria ou não? Assim, eu não acredito numa única moeda mundial nesse aspecto, porque moeda é um instrumento de política econômica, enfim, tem outra aplicação, não vai existir. Vai existir um Bitcoin da vida que está fora dessa de ser uma moeda emitida por um banco central de um país, né? Está numa outra esfera. Só que, assim, isso é importante. Quando a gente faz mineração, a gente está pensando muito em Bitcoin e mais algumas criptomoedas que funcionam com esse mecanismo de mineração, que depende de energia elétrica, de resolver um problema computacional lá, enfim. Mas existem várias outras soluções, porque o problema que a mineração resolve é o problema do consenso. Ela usa um conceito chamado prova de trabalho, que é o que a mineração faz, resolve uma prova de trabalho para conseguir consenso. Eu não tenho tempo de entrar no detalhe, a gente pode pensar depois. Só que as soluções que estão sendo pensadas de blockchain para esses casos de uso, que não são propriamente Bitcoin, elas usam outros algoritmos e outras técnicas de garantir consenso, que não dependem de mineração, que não dependem desse esforço computacional, né, que, enfim, usam outros tipos de técnica. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade, né, disso ter escala. Eu acho que os problemas são outros, tá? As dificuldades hoje é que, assim, esses consórcios todos, eles tentaram fazer uma coisa muito difícil, que é assim, vamos pegar o código-fonte do Ethereum, vamos fazer um fork aqui, vamos ajustar para que ele atenda à nossa realidade, nosso caso de uso aqui. O Ethereum foi pensado, essas redes todas pensadas para um cenário que é muito diferente do que eles querem. E aí você começa a ter problemas, porque assim, um banco, ele quer privacidade, mas aí como a rede foi pensada a ter segurança, abrindo mão de parte dessa privacidade. Você não se identifica, mas as transações estão expostas lá. E aí, às vezes, ficam as coisas até meio sem pé nem cabeça mesmo. Tem projetos de gente grande que sabe assim, sabe, eles tiram tudo que é o fundamento da tecnologia e tentam aplicar, e aí não sobra nada no final. Então, assim, não é fácil fazer essa transição. Eles estão tentando, existem várias tecnologias desenvolvendo, aí você cria microcanais, você replica parte, não replica tudo. Tem uma série de coisas sendo desenvolvidas, aí tem que entrar em cada blockchain, não é nem muito a minha praia. Assim. Mais alguma pergunta? Show? Gente, obrigado. Vou estar aqui depois, se quiserem trocar alguma ideia.